Glória a Deus, bom dia, paz a todos. Quantos estão num deserto estão felizes? Glória a Deus. Quero dar bem-vindo a quem está nos assistindo através das redes sociais ou ao vivo. Muito bom ter vocês do outro lado. Se é membro dessa igreja, quero uma boa desculpa para que você possa estar conosco a próxima vez. Amém? Quem está nos visitando primeira vez, muito obrigado pela sua visita. Conheci alguns de vocês entrando ali. Meu nome é Max, sou pastor da igreja e estou muito feliz que você escolheu esse dia para estar com a gente. Amém? Deixa eu contar um pouco da minha história. Ultimamente estou ficando storyteller. Estou gostando de contar histórias. Eu cheguei nos Estados Unidos com um pouco menos de 20 anos, quase fazendo 21 anos. Eu amadureci muito cedo, né? Tive que virar homem de casa muito cedo, perdi meu pai muito jovem, com 13 anos. E com 20 anos para 21 eu já vim para os Estados Unidos. A princípio para conhecer, eu tinha uma carreira militar, tinha uma empresa no Brasil, uma lanchonete, e resolvi aventurar vindo para a América. Eu era noivo dessa linda mulher que essa semana eu completei 30 anos de casado. Então eu cheguei aqui nesse país, primeiro sozinho, eu vim conhecer, saber como é que era. E mesmo sendo noivo, sendo já responsável por muitas coisas, eu era um filhinho da mamãe. Eu nunca tinha cozinhado, eu nunca tinha lavado minhas roupas, eu nunca tinha dobrado minhas roupas. Alguns de vocês estão com 45, está assim até hoje, né? Mas eu tinha comida pronta, tudo pronto. De repente, eu me dei conta que a vida a sós, uma vida adulta, é muito difícil. E tinha que então trabalhar, já trabalhava a vida inteira, mas não tinha ninguém para fazer essas coisas para mim. A gente só dá valor à mãe quando a gente percebe essas coisas, né? E a Cris, né, que, como eu disse, já era minha namorada, minha noiva, a gente está junto desde os 15 anos de idade, para quem está curioso, querendo saber a nossa idade. Ela veio para cá depois de 1 mês, 15 dias, 7 horas, 23 minutos, 15 segundos, eu contei tudo, não estava aguentando. E ela chegou, mas mesmo ela chegando, as coisas não melhoraram muito. Porque ela também era uma filhinha da mamãe. Ela ajudava ali em casa, umas coisas ou outras, mas não tinha vivido uma vida assim, uma experiência de vida adulta. E ainda para piorar, tinha um marmanjo para ela cuidar. Então eu me lembro da primeira vez que ela foi fritar um ovo para mim. Ela falou assim: amor, você quer ovo frito? Eu falei: quero. Aí depois que ela começou a fazer o ovo, ela gritou: é mexido, né? Porque nem fritar um ovo ela sabia. Com o passar dos tempos, nós percebemos que as tarefas de casa, os custos de viver fora e os preços altíssimos, né? E a gente acha que é só hoje que é caro, mas sempre foi muito caro. Estava realmente afetando as nossas vidas. E de repente logo a gente percebeu que a gente estava sendo obrigado a crescer mesmo que na marra, nesse país. Há um ditado que a gente gostava de usar muito aqui, que é aqui, e engraçado, o pessoal tudo lá atrás, um buraco aqui, né? O que foi? Eu pensei que eu estava olhando para anjos ou pessoas que foram arrebatadas, né? Mas há um ditado que a gente gosta de dizer que esse país é um lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E a gente aprendeu muito cedo que esse país é uma excelente escola para o nosso crescimento. Nesse mês nós estamos numa série chamada Deserto, a Escola de Deus. Semana passada eu iniciei essa série falando que mesmo no deserto nós podemos ter esperança. E foi uma mensagem tremenda. Se você não assistiu, eu encorajo você a entrar em contato com as nossas redes sociais, a nossa página no YouTube e assistir, tendo esperança no meio do deserto. E há uma razão muito clara porque nós podemos ter esperança no meio do deserto. Primeiro, porque o deserto não é o fim, amém? Mas pode ser o início de algo novo nas nossas vidas. Segundo, porque nós aprendemos semana passada que no deserto a gente aprende a depender de Deus e de Deus somente. Quando você vem para esse país, você aprende muito rápido que você está sozinho mesmo. Poucas pessoas vão se levantar para te ajudar. E você vai aprender rapidamente a depender de Deus.
E nós aprendemos que mesmo no deserto, Deus pode abrir um caminho novo e fazer fontes jorrarem. Então, encorajo você a assistir essa mensagem. Hoje eu quero abordar um outro aspecto também do deserto. Nesse mês eu creio que o Espírito Santo me deu essa série. Eu estava um dia falando com Deus sobre o que falar nesse ano. E dentro do contexto do que Deus está falando com a gente, o Espírito Santo falou claramente sobre desertos e a minha escola. E ouvindo hoje o pastor Enoch pregar, eu senti assim, a presença de Deus no meio do povo que estava ouvindo. Como Deus está ministrando essa palavra para falar aos corações. E alguns se entenderem como é que está a vida deles nesse momento. E o propósito dessa série é desmistificar o deserto. É desmistificar esses tempos difíceis que a gente atravessa e que muitos acham que são ruins. É claro que existem desertos que foram causados por nós mesmos, mas quando é Deus que nos trouxe ao deserto, a nossa mensagem nessa série é: fique tranquilo, Deus está te aperfeiçoando, amém? O tema da minha mensagem hoje, que tem muito a ver com a história que eu contei para vocês, é que nós podemos florescer no meio ao deserto. Diga comigo: florescendo no deserto. Eu tenho um texto que eu quero ler com vocês, que está no Salmo de número 92, e eu quero que você me acompanhasse hoje, porque eu sei que o Espírito Santo vai fluir nessa mensagem hoje. Deus vai falar com você de uma forma poderosa, e no final nós vamos abrir esse altar, e coisas extraordinárias Deus vai fazer hoje. Eu sinto a parte do Senhor isso. O Salmo do número 92, Deus falando a respeito desse Salmo, eu amo muito esse Salmo. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira. É um ensinamento aqui sobre a palmeira, nós vamos falar sobre isso hoje. Crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos. Amém, pastor Roberto? E verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pode aplaudir o Senhor, que a palavra do Senhor é linda. O justo florescerá. Observe que nem todos vão florescer, mas o justo vai florescer. Quantos justos estão aqui hoje? Justo é alguém que foi justificado pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Pessoas que foram compradas e remidas pelo precioso do sangue de Jesus foram justificadas. E a palavra diz que o justo, esse vai florescer. Cadê o Núbio? Cadê o Núbio? Fica me perturbando. Ele está na câmera, né? Tem algum lugar, eu ouvi mais cedo aí. O Núbio falou: pastor, o senhor já não fala mais sobre palavras no hebraico, no grego? Eu falei: vou trazer uma para você, Núbio. O Núbio tem lá o café teológico, não, o jantar teológico. Glória a Deus, é uma bênção. A palavra florescerá, Núbio, vai aí para você que ficou aí me criticando semana passada. Glória a Deus. A palavra florescerá, Núbio, é a palavra no hebraico, põe aí para ele ler. Alá. Facinho. E Efrahá. Olha que difícil que é a pronúncia dessa palavra. E esta palavra, Efrahá, transmite a ideia de um crescimento visível e vibrante. Presta atenção. Porque o justo florescerá, a gente está pensando apenas em flores. Mas essa palavra ela vai mais além. Ela fala de um crescimento visível e vibrante, como de uma planta que rompe o solo. Então não é o resultado final, mas é desde o nascimento, preste atenção, porque isso é muito profundo. Quando eu fui ver a palavra, diz assim: o justo florescerá. Ele vai nascer, ele vai surgir, mesmo nas condições mais adversas da terra. Preste atenção, porque crise não pode te abalar. Você é um justo que vai florescer, amém? Ele vai romper visivelmente vibrante. Esse verbo carrega o sentido de algo que se desenvolve plenamente. Pastor, isso é óbvio? Não, porque tem coisas que florescem, mas logo morrem, logo deixa de existir. Tem coisas que começam a surgir e murcham, mas o justo vai florescer
e vai desenvolver plenamente. Você vai chegar à estatura de varão perfeito. Você vai chegar no propósito que Deus tem para você. O que Deus tem para você não acaba por causa desse deserto. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Eu falei que eu estou com vontade de pregar. Domingo eu queria pregar o AI e o Enoch me atrapalhou. Eu queria fluir, porque eu sinto que essa palavra tem que fluir no coração de algumas pessoas aqui. Amém? E você que está nos assistindo também. Então, o contexto de Efrá simboliza prosperidade, crescimento espiritual, que estará sempre acontecendo na vida do justo. Além disso, o uso dessa palavra implica um processo contínuo. É interessante porque a gente acha que são fases. Todo mundo prospera em tempo de bonança, mas só o justo prospera o tempo todo. Amém? Só o justo prospera o tempo todo. Essa palavra implica processo contínuo. Contínuo é o que, pastor? Ininterrupto. Não existe fases que vai parar o seu crescimento. Não existe fases que vai parar você de crescer. Porque você é como esse justo. Você vai florescer. Não se trata de um florescimento temporário. Amém? E tampouco que está sujeito às condições externas. O justo vai florescer em tempos de dificuldades. Esse texto usa uma alegoria que para nós hoje em dia a gente não pensa muito porque as coisas mudaram. Mas se você observar, ele fala assim, olha lá de novo. Mesmo na velhice darão frutos. Porque naquele contexto, a pessoa quando ficava velha, ela parava de gerar frutos. Ou seja, ela já fez o que ela tinha que fazer da vida. Mas quando o autor utiliza essa linguagem, ele está dizendo assim, mesmo na pior fase, na visão bíblica da época que foi escrita, eu não estou dizendo que ser velho é a pior fase, quantos estão me entendendo? Mas porque eu estou chegando lá. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde o vigor já não está lá, porque não é baseado na sua força, querido, é baseado no que o Senhor fez por você. Você vai florescer e você vai dar frutos. Há pessoas que acham que é o tempo que determina a sua vitória. Quem determina a sua vitória é onde você está. E se você é em Cristo está, você tem a sua vitória garantida. Aleluia. Então é uma promessa de que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que permanecem em Deus, a vida desse justo estará em constante renovação, sendo produtiva e vibrante, não apenas em períodos de abundância, mas também nos tempos difíceis. O Salmo 92 está aqui para nos lembrar que mesmo em meio às dificuldades do deserto, aqueles que confiam em Deus irão dar frutos, vão florescer. Essa passagem então nos lembra que assim como as árvores florescem, aqueles que permanecem em Deus irão florescer. Há pouco tempo atrás eu estava me preparando para essa série, e eu começo uma série bem antes do que vocês observam ela aqui na igreja. Eu começo a pensar nos temas, eu começo a pensar no que a gente vai falar mesmo, porque tem outros pastores que dependem da direção que o Espírito Santo está me dando. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a pensar em desertos, e essa imagem que a Debbie fez do deserto, esse homem caminhando no deserto, é algo muito bem pensado, é um trabalho em equipe, são pessoas que a gente gasta tempo pensando sobre isso. E sempre que a gente pensa em deserto, a imagem que vem à nossa mente é essa, um lugar de areia, sem vida, seco, quente, frio à noite, sem muita forma de ter vida. Mas de repente eu me deparei com uma imagem de deserto, que eu já vou mostrar para vocês, totalmente contrária. Essa imagem é de um dos desertos mais secos do mundo, que é o deserto do Atacama, no Chile. Só que algo surpreendente aconteceu nesse deserto. Eu queria que vocês observassem essa imagem que está na tela agora. Isso é um deserto. Isso é um deserto nos lugares mais secos do mundo, onde a média de água que esse deserto vê é mais ou menos de 1 centímetro de água por ano. É algo assim impensável que a vida possa surgir num lugar tão remoto, tão seco e tão sem água. Mas essa imagem com essas flores belas em meio ao deserto está nos invocando uma sensação de resistência, de beleza,
de renascimento, em um lugar onde aparentemente a vida parecia não prosperar. Guarde essa imagem no seu coração. Guarde essa imagem que o Espírito Santo quer mostrar para você. Isso aí, em poucos meses antes, era um lugar seco, de areia, sem vida. Mas algo sobrenatural aconteceu. E esse deserto floresceu. O deserto do Atacama nos serve como uma realidade, de uma metáfora poderosa para algo que supera as diversidades, florescendo meio e mesmo em dia de condições adversas. Assim como essas plantas, e são mais de 200 espécies que surgiram ali. Vida surgiu no deserto do Atacama. Conseguiram crescer num solo árido, num solo sem muita, fertilidade. Porque é algo sobrenatural. Foi a vontade de Deus. Esse deserto floresceu em situações desafiadoras, encontrando força, beleza, onde outros apenas via adversidade. Eu creio que nesses dias, ainda este ano, Deus vai fazer florescer no deserto de muita gente antes do final desse ano. Eu creio que essa imagem do Atacama vai ser a realidade da sua vida antes desse ano virar. Deus vai fazer florescer desse deserto que você está atravessando neste momento, amém? Pastor, como é que esse deserto floresceu? Qual é o segredo? Como florescer no meio do deserto? A primeira coisa, deserto, para que possa ter a vida abundante, ele precisa de quê? Ele precisa de quê? Água. Você nem sabe se eu tenho que água. Espero que seja água, né, pastor? A primeira coisa que alguém que está passando por um deserto precisa é de água. Sem água não há vida. Então vire para alguém que está do teu lado e diga assim, com muito amor: você está no deserto? Então busque pela água. Não tem como ter vida no deserto sem água. A água é fundamental para que haja vida. Os cientistas, quando buscam vida em outro planeta, a primeira coisa que eles buscam é água. Porque sem água não há vida. Nós precisamos de água para que possamos florescer em meio aos desertos da vida. Essas plantas que surgiram no deserto do Atacama somente puderam vir à tona, sair, florescer, romper, porque Deus havia enviado água, muita chuva. E nesse dia aí, nessa ocasião, quando esse fenômeno aconteceu, não foram apenas 1 centímetro de água. Deus enviou muita água, fora do normal, coisa sobrenatural. Nunca se esqueça que o nosso Deus é um Deus poderoso, amém? A imagem dessas flores no meio do deserto estão aí para nos lembrar que Deus é Deus. Tem gente que está olhando para o seu deserto agora e fala assim, não tem jeito, mas em nome de Jesus, Deus está dizendo hoje, vai florescer nesse deserto, vai florescer nesse tempo árido que você está vivendo, porque Ele é Deus, e Ele faz o que Ele apraz. Quando nos encontramos em tempos de aridez, queridos, em nossa alma, tudo parece seco, sem propósito, é fácil pensar que estamos sozinhos, é fácil pensar que é o nosso fim. Mas a Bíblia está aqui para nos lembrar que Deus é o nosso provedor. A água vem de Deus. Se existe uma coisa que o homem não consegue fazer, é controlar a natureza. É por isso que existem lugares áridos, é por isso que existem lugares secos na terra. Porque o homem não consegue. O homem está sujeito. Então tudo que ele pode fazer é clamar e pedir a Deus que envie chuva, que envie água. Nós precisamos de entender que nesses tempos de aridez em nossas vidas, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos que Deus envie água sobre nossas vidas. E eu não estou falando de qualquer água, eu não estou falando dessa água que a gente bebe, eu estou falando da água viva. A água viva. Pastor, que água viva é essa? João capítulo 4, Jesus para a caminho de Jerusalém num lugar que eles evitavam, que era Samaria. E ele para junto a um poço de Jacó, porque ele estava cansado e com sede. E ele disse aos seus discípulos que também queriam comer, vão à cidade comprar alguma coisa e eu vou ficar aqui, porque Jesus tinha um encontro marcado naquele lugar. Você sabia que Jesus tem um encontro marcado para cada um de nós?
Jesus sabia quem ia surgir naquele poço. Jesus sabe quem veio aqui a este lugar hoje. E Jesus ficou ali esperando aquela mulher chegar. E quando ela chegou no pior horário do dia. Ao meio-dia, onde ninguém ia, porque o sol era escaldante. Ela evitaria estar com outras pessoas, porque ela sabia da sua vida, da sua reputação, da sua imagem. A conversa dela com Jesus revela tudo isso. E ela chega lá e Jesus começa a conversar com ela. E Jesus pede a ela água. E é interessante porque essa conversa não era uma conversa muito comum. Porque um judeu não falaria com uma mulher, e principalmente se essa mulher fosse uma samaritana. É por isso que ela diz para Jesus, o Senhor, né? Ela não sabia que Jesus, e esse texto é tremendo, há uma evolução do processo de revelação dela. Ela falou assim, como sendo o Senhor, um judeu fala comigo, uma mulher samaritana. Então a primeira vez que ela se refere a Jesus, ela o chama de um homem e um Senhor, como uma forma de respeito. E Jesus fala para ela assim, olha, se você soubesse. Eu não gosto de fazer isso, mas também de vez em quando é bom, porque você está dormindo, né? Vire para alguém e fala assim, se você soubesse. Se você soubesse quem está aqui hoje. Se você soubesse quem te chamou neste lugar hoje. Se você soubesse quem fala com você através desse pastor hoje. Jesus disse para ele, se você soubesse quem está te pedindo água. Você não só daria, porque ele tem uma água para te dar, que vai fluir do seu ser, uma água viva. Ela disse assim, você não tem como pegar essa água. Você não tem nenhuma corda, você não tem um vaso, você não tem nada. Porque a água que Jesus tem para dar, ela não vem dessa terra, ela não vem desse mundo. A água que Jesus tem para dar, ela é muito maior do que qualquer coisa que você já pensou. E Jesus fala com ela, eu tenho uma água para te dar, uma água viva. E ela fala com Jesus assim, Senhor, vocês judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém, mas os nossos pais, porque eles eram descendentes dos samaritanos, dizem que é aqui nesse poço. E Jesus fala assim, mulher, é verdade eu te digo, vai chegar o dia e a hora, que nem lá nem aqui, mas Deus vai buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse tempo chegou. E Jesus começa a conversar com ela. E fala com ela assim, ela já fala para Jesus assim, eu vejo que o Senhor é profeta. E você vai evoluindo. A nossa caminhada com Jesus é assim. A gente entende que acha que Jesus é apenas um homem sábio. E depois de um tempo a gente entende que Jesus é mais do que isso. A gente começa a ver ele como um profeta. E aí Jesus fala para ela assim, mulher, faz o seguinte, vai em casa e traga seu marido. Porque a bênção que Deus tem para você não é só para você, é para a sua casa inteira, amém? A água que Deus quer te dar não é só para você, é para os seus filhos, é para o seu esposo, é para a sua esposa, é para os seus pais. Jesus tem água abundante para toda a nossa família. Amém? Para toda a nossa família. Vá, traga seu marido. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, tu disse bem, que o que tem não é teu. Tivesse os outros 5 ainda, que também estava tudo errado. E ali ela se quebranta, porque quando nós somos confrontados pela palavra do Senhor, pelo Senhor, não é para nos envergonhar, mas é porque Deus quer tirar aquilo que está atrapalhando a gente de receber a água viva. E aquela mulher então tem esse encontro com Jesus. E o verso 14, que eu quero ler com vocês, é assim, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, preste atenção, porque a água que Jesus tem para dar não é só para você se saciar. Fonte serve para saciar outros. Fonte serve para passar para outros. Quem tem a fonte, porque a água que muitos têm é só para si. Mas Jesus não tem uma água só para você. Jesus tem uma água que vai jorrar de você para outros. A água que Ele tem para dar não só vai transformar o seu deserto em um jardim, mas vai transformar todos aqueles que estão ao seu redor. E todos eles serão saciados pelo Senhor. Essa conversa de Jesus com a mulher samaritana fala não apenas de suprimento, mas de fonte contínua, de renovação, de um fluir diretamente do coração de Deus para nós. Nesse versículo 14, Jesus fala que essa água viva vai satisfazer a nossa sede, a nossa verdadeira sede.
Há uma sede espiritual dentro de cada um de nós, que existia também no coração daquela mulher, que nada pode saciar, prazeres não pode saciar. Nós não vamos poder saciar isso com dinheiro, com poder, com pessoas. Só o Senhor pode saciar a sede que está no nosso coração. E a sede que nós temos, se não for saciada por Ele, por essas outras coisas, é temporário. Tem gente que está hoje em profunda depressão, em profundo desgosto na vida, porque está tentando saciar a sede da sua alma com coisas passageiras e temporais. E é por isso que você está num deserto. É por isso que ainda você não encontrou uma razão para florescer, porque a água que você está bebendo jamais vai saciar a sua sede. Jesus disse para aquela mulher: você precisa da água viva. E Jesus se apresenta a ela como a única fonte capaz de suprir essa sede do nosso ser. Só Ele pode suprir a fonte do nosso ser. A água viva que Jesus tem para nos dar é um alívio para a nossa alma. Quantos já beberam dessa água e sabem o que eu estou falando? É um alívio para essa alma cansada. Por isso que no deserto nós precisamos nos apegar à fonte de água verdadeira. Você quer florescer no deserto? Você precisa da água, mas não da água que esse mundo tem para dar. Você precisa da água viva, da água verdadeira, da água que pode mudar a sua história. E só Jesus pode nos dar essa água. Só Ele. Ele é a fonte dessa água. Então, em primeiro lugar, como florescer em meio ao deserto? Beba da água viva. Amém? Busque a água viva. Segundo ponto, como eu posso florescer no meu deserto? Há algo muito importante sobre as plantas do deserto, sobre as plantas resilientes, as plantas duradouras, as plantas que resistem ao calor, que resistem ao vento forte, que resistem ao frio. Essas plantas têm raízes profundas. Então, quem quer florescer no meio do deserto, busque ter raízes profundas. Busque enraizar-se profundamente. Quando eu falei sobre aquele texto do Salmo 92, eu falei assim, preste atenção no que esse tal Salmo está dizendo. Estou voltando aqui. O justo florescerá como a palmeira. Quantos já viram uma palmeira? Tem muitas palmeiras em vários lugares aqui. Nós não somos conhecidos pela palmeira como a Flórida é, mas tem palmeiras por aqui. E um dos segredos da palmeira é isso, é que a palmeira, o tanto que você vê ela para cima, você pode ter certeza que existe raiz para baixo, para suportar a física. Porque senão o vento vai empurrar aquela palmeira, e principalmente o topo da palmeira é muito pesado, e para muito vento, porque tem muitas folhas. E se não houvesse raízes fortes, aquela palmeira cairia. O Brasil é sempre conhecido pelas fases, Eu falo assim para minha esposa, eu até sei as fases que vai acontecer na minha região, pelo menos onde eu nasci no Brasil. Primeiro seca, 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 todo mundo reclamando, seca, seca, não tem água. Aí é chuva, 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 torrentes de chuva. Depois muriçoca, 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 não é? É tudo igual. Todo ano. Eu podia abrir um jornal, eu sei até o que vai acontecer. E quando vem as chuvas, é interessante demais. A minha cidade, para quem é de outro lugar do Brasil, é uma cidade conhecida com bastante plantas, bastante árvores, é bem arborizada, é uma cidade bem rica em isso. Mas é tremendo o número de árvores que caem. E às vezes são árvores enormes, mas quando elas caem, expõem o que as raízes delas estão podres, não estão profundas, e é por isso que elas caem. Uma das coisas importantes quando a gente atravessa por desertos é que no deserto é uma oportunidade de a gente olhar nossas vidas e falar assim, o quão enraizado eu estou, porque eu preciso ter raízes profundas se eu quiser suportar o deserto. Essas plantas que a gente viu de espessura baixa do Atacama, bem pequenas, a maioria delas não passam de, um joelho de altura, ali, poucos centímetros. Mas o que elas têm de muito interessante é que todas elas possuem raízes profundas. Porque é comum, no deserto, quando a água cai, ela rapidamente é absorvida. E ela vai para um lugar que a gente chama de lençol freático, um lençol de água, que é um rio subterrâneo. E essas plantas conseguem resistir, se alimentar no deserto, porque as suas raízes são profundas.
Pessoas que florescem em meio ao deserto são pessoas que têm suas raízes profundas, são pessoas resistentes, que sabem buscar a água no lugar certo. Porque não é só ter água, é ter a água e você ter a raiz para buscar a água. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. Bendito é o homem, mais uma vez, que confia no Senhor. Que confia no Senhor, cuja confiança é nele. Ele será como uma árvore junto às águas. Preste atenção, que estende as suas raízes para o ribeiro. Preste atenção, a ideia aqui é essa planta, ela está distante do ribeiro, mas ela não vai parar, ela vai esticar as suas raízes até ela encontrar a fonte de água viva. Ela não para, ela está crescendo com as suas raízes. Não temerá quando vier o quê? O calor. O calor é deserto. Pessoas de raízes profundas não temem o calor. Jesus fala do semeador que saiu a semear, e algumas sementes caíram em solo raso, solo sem muita consistência, e logo enraizou, mas raízes leves, e veio o calor do sol e queimou. Tem pessoas que são aparentemente até, plantas, mas plantas de raízes baixas, rasas. E nós precisamos de entender que Deus, quando nos leva para o deserto, Ele está querendo trabalhar primeiro nas suas raízes. Nas suas raízes, amém? Deus quer enraizar você num solo para que você não seja abalado, para que você possa resistir. Ele estende as suas raízes para o ribeiro, não temerá o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Você conhece uma pessoa que tem raízes profundas. No ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Como é que você transita pela vida? Quando as coisas ficam ruins, as folhas caem, ou mesmo nos dias ruins, você está verdejante e vigoroso, porque as suas raízes são profundas. Aleluia, as suas raízes são profundas. Pessoas que as raízes são pequenas, são pessoas que não pode vir um vento forte, que as folhas caem. Não pode vir um calor um pouco mais acelerado, acentuado, que as pessoas logo murcham. Pessoas de raízes profundas, mesmo que as pessoas não veem, ela está ligada à fonte da água, amém? Não importe com o tamanho que você é, importe com a profundidade das suas raízes. Não importe o quanto as pessoas estão vendo você crescer para cima, o importante é quanto você cresce aí dentro de você, nas suas raízes. É isso que importa. Como essas árvores que buscam até encontrar a sua fonte, seja assim, mesmo em tempo de seca, ou seja, de vida emocional, física, difíceis. Busque enraizar-se, busque ter raízes profundas. Em dias de deserto é tempo de ter raízes profundas. Pastor, como é que eu posso ter raízes profundas? Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1? O Salmo de número 1 é um salmo que vai mostrar para a gente como é que uma pessoa de raízes profundas se porta. Salmo 1, verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Estou lendo na Nova Linguagem de hoje. Essas pessoas são como árvores, presta atenção, que crescem na beira de um riacho, ou que têm as suas vidas próximas ao riacho, ou seja, eu sei onde é a fonte de água. E dão fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também é todo aquelas pessoas que fazem o que é certo. Há uma tradução que diz o seguinte: o segredo dessas pessoas é que elas meditam na lei do Senhor de dia e de noite. A razão que as suas raízes são profundas é porque elas meditam na lei do Senhor dia e de noite. Quer ter raízes profundas? Leia, estude, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. A gente estava no nosso estudo na terça-feira, e uma das pessoas que estava lá disse assim, a gente surgiu um assunto que eu não lembro o que foi, e o Espírito Santo me lembrou um texto. E quando eu li o texto, a pessoa disse assim, nossa pastor,
a Bíblia tem conselho para tudo. Eu falei, sim, a Bíblia tem conselho para tudo. A Bíblia vai falar de todo assunto que você precisa. Quando você estiver ali sem saber o que fazer, mergulhe na palavra de Deus. Assim você estará enraizando a sua vida naquilo que é sólido. Eu coloquei hoje uma pulseira que eu ganhei da minha esposa com 25 anos de casado. Ela foi muito sábia, que eu sempre falava sobre isso. Ela pegou as nossas alianças e mandou derreter. Me deu uma aliança nova de 25 anos, que ela queria garantir que ia ficar comigo mais 25 anos. Né, amor? E as nossas alianças, ela mandou fazer essa âncora. Então, ela fez de ouro branco e me deu. Porque eu sempre dizia, nós precisamos de ter uma fé como âncoras. E o segredo da âncora é isso. A âncora, ela desce no fundo até encontrar rocha. E não é barro, não é lama, é até encontrar rocha, para que o navio possa ficar firme lá em cima. E o que acontece é que mesmo que esse navio sofra com o movimentar das águas do vento, ele está firmado na rocha, a sua âncora. Ele tem firmado a sua âncora na rocha. Eu sempre carrego isso porque é isso que Deus fala comigo. Deus me diz, você precisa ter uma fé como uma âncora. A sua fé precisa encontrar um solo forte, como essas raízes dessas plantas. Porque as coisas vão sacudir no dia a dia, quantos sabem disso? As coisas vão se mexer, ventos vão soprar. Mas em nome de Jesus, você não pode ser abalado. Você não pode ser abalado. Tem pessoas que é igual barca à deriva. Tem a cordinha na água, mas não tem nada ali segurando. O vento sopra, ela se move, ela sai arrastada. Onde é que você vai, filho? Já foi. Tenha raízes profundas. Tenha a sua âncora firmada na rocha. Não deixe que nada te abale. Você está nesse deserto porque Deus está querendo trabalhar nas suas raízes. É tempo de buscar ao Senhor. Eu dizia para as pessoas que estavam lá em cima comigo hoje orando, dias difíceis estão vindo sobre a face da terra. E somente aqueles que têm raízes profundas vão suportar. Somente aqueles que conhecem a Deus na sua palavra vão suportar. Aqueles que sabem o que Deus determinou para acontecer nos nossos dias vão suportar, amém? Diga assim, é tempo de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Então eu te encorajo a participar de um grupo de conexão que ama a palavra de Deus nessa igreja, amém? Glória a Deus. Segundo, como ter raízes profundas, ore. A oração ela faz um estreitamento no seu relacionamento com Deus. E não tem como você não ter uma raiz profunda quando você fala com Deus. O problema é que a oração tem sido feita de uma forma muito de um lado somente. As pessoas têm feito oração só petições e súplicas. E têm esquecido que oração é relacionamento. Oração acima de tudo é falar com o Pai. Oração acima de tudo é encontrar Deus na intimidade. Nós precisamos de orar. Toda igreja tem o irmão 6 horas. Quantos conhecem eles? Irmão 6 horas por mim? Mas ele mesmo não ora. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor. Pare de terceirizar a sua vida de oração. Amém? Pare de terceirizar a sua vida de oração. Não peça para ninguém estar orando por você, se você próprio não ora por você, não ora pelos seus filhos, não ora pelo seu esposo. Tem gente que fala assim, eu quero fazer um pedido de oração. A pergunta é, você já tem orado por você? Ore. E se você tem orado, só fala assim, irmãos, concorde comigo na oração que eu tenho feito ao Senhor. Dias de deserto são dias de nós aprofundarmos as nossas raízes. Quando estão passando por um deserto, Deus está aprofundando as suas raízes nesses dias, amém? Por último, então, primeira coisa, busque águas. Segundo, busque aprofundar as suas raízes. E terceiro, busque viver de milagres. Põe de novo aquela foto, por favor. As pessoas que olhavam para o Atacama, eu falei, isso não é possível. Isso não tem como acontecer. Isso não existe, isso é fora do normal. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível. Um deserto florido não está ali para fazer sentido. Um deserto está ali para mostrar que Deus é Deus acima das circunstâncias.
Um deserto florido não está ali para mostrar que só coisas naturais acontecem. O deserto florido está ali para mostrar que coisas impossíveis ainda estão acontecendo. Muitas pessoas que nos vêm passando por deserto se perguntam: como é que ele ou ela ainda não desistiu? Como é que ele e ela ainda está de pé? Como é que ele e ela ainda servem a Deus? Será que eles não estão vendo que Deus os abandonou? Há uma música de Thales Roberto que se chama A Resposta. Vocês já ouviram essa música? E essas perguntas ele faz no início, porque tem gente que quer resposta, quer uma resposta. Por que você está ainda com Deus, nesse deserto que você está passando? E aí ele diz mais ou menos assim: a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. No deserto a gente descobre isso, que não há lugar melhor. Não há lugar. Coloca de pé, levanta a mão. Não estou terminando não, só para você adorar Ele. Não há lugar melhor. Deixa Deus mudar esse teu deserto agora. Que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. É nesse deserto. E só nesse lugar. Nesse deserto. O medo perde a vez. E vai dar lugar. E dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora, Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. aleluia. Como eles conseguiram. Diga. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de A milagres. resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Glória a Deus. A gente vive de milagre. A resposta é que a gente vive de milagre, amém? Tome seus assentos aí só um pouquinho. Nós estamos vivendo, queridos, tempos difíceis. Muita gente está chegando em mim e falando: pastor, está muito difícil, as coisas estão muito caras, o aluguel está muito difícil, eu não estou conseguindo trabalho. Você está no deserto? Você vai ver milagres de Deus na sua vida. Isaías 35, verso 1 e 2 diz o seguinte: o deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas,
cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Quantos estão prontos para celebrar no meio do deserto? Você vai celebrar no meio do seu deserto. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão férteis como o Monte Carmelo e o Vale do Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus, porque a gente está buscando milagres no meio do deserto. A gente está buscando o sobrenatural. O florescimento do deserto não depende das circunstâncias externas, mas do poder do nosso Deus. O florescimento, o seu milagre, não depende de homem nenhum, assinar um papel para você. O seu milagre depende de Deus. O seu milagre vai vir do Senhor. O Senhor vai florescer vida onde todo mundo está dizendo não tem saída. Dias desertos é dia de buscar milagres, de buscar o sobrenatural. Mesmo em situações em que parecem perdidas, quando os olhos estão fixos no Senhor, haverá renovação. Ele transforma, cura, faz florescer nossos sonhos. A nossa fé é fortalecida, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Quantos estão crendo que nesses dias Deus vai fazer o seu deserto virar um jardim? Quantos creem que Deus vai fazer o seu deserto um jardim? Em conclusão, florescer no deserto é um processo de entrega, confiança, mas de transformação também. A promessa de Deus não é apenas de sobrevivência no deserto. Não é isso que Deus vai fazer com você. Você não vai passar por esse deserto, escapei, não. Você vai florescer no meio do deserto. Quando o deserto se torna inevitável, Deus usa essa fase para nos moldar, refinar e revelar que Ele é Deus. E no final desse período, muitos sinais fortes, sábios, serão revelados. Eu sempre digo que quem tem uma dificuldade é um candidato a milagre. Quando você vê uma dificuldade surgir na sua vida, você não clame, só diga assim: eu acabei de me inscrever na lista daqueles que vão experimentar milagres. Tem muita gente que vai assistir o seu milagre, mas você vai viver o milagre. Hoje esse deserto na sua vida, eu vejo florescendo, e uma pequena fagulha começa a surgir. A beleza vai começar a surgir nesse deserto da sua vida. Muitos vão olhar para você e falar assim: você está alegre? Sim, porque eu sei que a água está aqui, as minhas raízes estão aprofundando, e meu Deus vai fazer um milagre sobrenatural. A beleza da planta que tem raízes profundas é que ela muda o solo ao seu redor. Um dos problemas de plantas sem raízes ou sem não ter plantas é que o solo, ele é totalmente prejudicado. Raízes têm uma função fundamental. Toda raiz, ela absorve alimento, ela nutre a planta, ela traz segurança e sustentação à planta, mas algo impressionante acontece. Onde há uma planta de raízes profundas, o solo é firme. Preste atenção no que eu quero falar com você. O solo é firme. Quando uma planta tem raízes, por isso que quando remove plantas, faz um desmatamento, acontece o quê? Erosões. Porque o solo fica frágil. O solo fica sujeito a mudanças por causa da chuva. Mesmo que a chuva, que é bênção, vem, quando não há raízes, tudo é levado, os nutrientes, tudo vai embora. Eu quero falar com os homens dessa igreja. Deus quer fazer você uma árvore plantada junto a ribeiros, e Deus quer estender as suas raízes para que a tua casa sinta segurança e proteção. Deus quer colocar homens nessa igreja que vão fazer com que a sua casa fique segura, porque as suas raízes em Deus são profundas. Mulheres estão buscando homens que vai abraçar e falar para elas: não tema, tudo vai ficar bom, porque Deus está conosco. E o Senhor falou comigo essa noite. Deus quer homens de raízes profundas. Homens dessa igreja, nós vamos começar um curso ano que vem chamado Homens ao Máximo. E nessa igreja
não vai ter homem meia boca não. Homens vão se tornar sacerdotes neste lugar, cheios do Espírito Santo e conhecedores da palavra de Deus. Os seus filhos vão ter um espelho, porque as suas raízes vão começar a aprofundar, amém? Então, eu vou te tirar desse vaso que você está, que as suas raízes não crescem, e vou te levar para um lugar onde a dimensão é infinita. Homens, prepare-se, você vai sair do vaso. Vire para alguém e fala assim: você está para sair do vaso, filho. Esse negócio de vaso, você está fora do vaso. As suas raízes vão se aprofundar nesses dias, aleluia. Eu vou abrir esse altar, eu quero fazer uma pergunta: quantos estão passando por um deserto nesses dias agora? Eu quero te dar 3 direções que foi do texto. Primeiro, é tempo de beber da água viva. Você precisa conhecer Jesus. Talvez a sua vida está seca porque você está tentando se saciar com o que não vai trazer saciamento para a sua alma. Eu queria que todos fechassem os olhos nesse momento. Eu sei que as crianças entraram, mas não deixe nada de distrair, principalmente se o Espírito Santo está falando com você. Você está passando por um deserto porque você está bebendo da fonte errada. Você está bebendo de algo que não vai saciar a sua sede. Há um espaço dentro do seu coração que só Jesus pode preencher. E se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Nós vamos abrir o altar, depois você fala com alguém que vai estar aqui na frente. Até peço aquelas pessoas que vão orar no altar para já vir para aqui para frente. Fale com uma dessas pessoas depois e fala: olha, eu preciso de entregar minha vida para Jesus. Eu preciso de beber essa água. Essas pessoas vão orar com você e vão te ajudar. Segundo, eu falei com os homens, mas cabe a todos. Se você está passando um deserto, é dia de aprofundar-se na palavra. Nós temos vários grupos de conexão nessa igreja, nós temos estudos nessa igreja. Você não pode ser superficial na palavra. Procure se apresentar como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. É tempo de conhecermos a palavra de Deus. É tempo de aprofundar nossas raízes. Eu te convido a participar de um grupo, de estudar a palavra de Deus em conjunto. Temos grupo de casais, grupo de homens, grupo de, tantos grupos. Ontem nós tivemos uma reunião lá em casa maravilhosa. Não fique em casa, participe com a gente. Sempre Deus estará edificando a sua vida. Mas hoje eu quero abrir esse altar também especificamente para pessoas que precisam de milagres. Essas pessoas estão aqui preparadas. A gente orou lá em cima e falou: hoje Deus vai fazer milagres. Milagres na sua vida. A gente vai só concordar e liberar, porque algo novo começa na sua vida a partir de hoje. Sabe aquela causa impossível? Você vai vir testemunhar o que Deus fez aqui. O Espírito Santo falava no meu coração que causas vão ser mudadas. Esse deserto vai começar a florescer. Aquele teu filho vai voltar para o Senhor. Aquele teu esposo que não quer nada com Deus vai servir a Deus, vai ser batizado e vai ser cheio do Espírito Santo. Sabe, causas impossíveis, documentadas, Deus vai começar a mudar. Por que isso, pastor? Porque Deus quer trazer uma imagem para o mundo, que Ele é Deus através da sua vida. Deus vai transformar o seu deserto num jardim do Atacama. Você crê nisso? Quando eu abrir esse altar, vem correndo para cá. Vem correndo para cá e deixa alguém orar por você, amém? Pai, nós cremos no poder da Tua palavra. Nós somos edificados quando a Tua palavra é pregada. E hoje, Senhor, na Tua palavra nós declaramos que coisas novas estão acontecendo no nosso deserto. Nós te agradecemos porque eu sei que nós estamos só nesse deserto. O Senhor está conosco. Aleluia. O altar está aberto. Enquanto eles estarão cantando essa música, vem para cá para esse altar. Deixa a gente orar por você. Se você precisa de ir, deixa eu orar por você. Tem almoço. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você precisa de ir almoçar, dar comida para o seu filho, pode ir. Mas esse altar está aberto para quem precisa de milagres. E em nome de Jesus vai receber. Aleluia. Jeová Jireh, o grande El Shaddai.